Agora vamos falar sobre constipação. Gente, constipação é um efeito colateral que ele pode aparecer na vida dessa mulher. Depois do tratamento oncológico, então assim, né, iniciou o tratamento, esse efeito colateral apareceu, ou era um efeito colateral, né, um sintoma, digamos assim, efeito colateral não, né, mas um sintoma que já acompanhava essa mulher, porque é comum mulheres terem constipação, infelizmente, que já acompanhava essa mulher e aí no início da quimioterapia tudo piorou, né? Então isso também pode acontecer, gente. E aí a constipação, ela pode ser por diversos motivos. Mas normalmente, como eu até comentei no início da live, ela pode estar relacionada ao uso de opioides, que são medicamentos para dor, né? Então, por exemplo, morfina, né? Então, pacientes que utilizam morfina em qualquer dosagem apresentam ali um desequilíbrio no funcionamento intestinal. Uso de antidepressivos, uso de antiansiolíticos, suplementação de ferro, que também é comum durante o tratamento oncológico, uso de antiácidos, gente, por conta de refluxiasia, o uso de antiácidos também pode bagunçar um pouquinho o funcionamento intestinal e também em casos aí mais graves, né, tem a situação de uma obstrução intestinal. E aí, pensando na parte de alimentação, também pode ser, né, baixo consumo de fibras, uma alimentação inadequada, uma baixa ingestão de água, né, então uma hidratação insuficiente. Então esses pontos também devem ser observados pelo nutricionista, porque a constipação está muito relacionada também, ainda mais se essa mulher ela já carregava esse sintoma, pode estar muito relacionado ali uma desbiose intestinal, né? Então que é um desequilíbrio entre as bactérias, os micro-organismos existentes no nosso intestino e também pela alimentação, né, que pode estar sendo aí inadequada, o consumo de algum alimento que causa uma sensibilidade a essa mulher. Quando eu digo sensibilidade, é porque tem algumas pessoas que têm sensibilidade a algum alimento, mas não necessariamente têm alergia, então elas não manifestam processos alérgicos, mas alguns alimentos podem causar uma inflamação intestinal para aquela pessoa, e aí ela pode ter essa constipação crônica, que ela nunca entendeu a causa, e quando a gente tira esse alimento, identifica qual é esse alimento, o intestino passa a funcionar melhor. Então tem esses fatores aí que acabam influenciando, tá? Mas assim, quais são as dicas que eu posso estar dando para você que sofre de constipação? E coloquem aqui para mim, por favor, se vocês estão gostando das dicas e quem aqui tá sofrendo de constipação. Gente, não precisa ter vergonha. Eu falo isso porque sempre na minha consulta eu pergunto sobre funcionamento intestinal, né? E aí eu tenho uma fotografia de tipos de cocô. E eu sempre mostro, que é uma escala, tá, gente? A escala de Bristol. E eu sempre mostro essa escala para os meus pacientes e pergunto como está a qualidade das suas fezes. E tem alguns que morrem de vergonha. E, gente, a gente precisa olhar o nosso cocô, tá? Fica a dica para todo mundo que tá vendo essa live. O cocô é o resultado final do que tá acontecendo no seu corpo, do que você tá comendo, de como o seu corpo tá digerindo tudo isso, né? Então, é muito importante ver se o cocô afunda, se não afunda, qual é a cor, a consistência, se dói, se não dói na hora de evacuar, tá bom? Então, sem vergonhas por aqui. A Sônia disse que sofre muito. Ô, Sônia, você tá tendo todos os efeitos colaterais que eu tô comentando. Que bom que você tá vendo essa live e que eu tô podendo te ajudar. A Ana comentou, eu olho. Isso aí, a Ana é minha paciente, ela já tá ligada que ela tem que ficar de olho no cocô, isso mesmo. Então, gente, brincadeiras à parte, né? Quais são as dicas que eu posso estar dando para vocês estarem melhorando, né, esse funcionamento intestinal? Então, o primeiro ponto é pensar em como tá a hidratação de vocês. Gente, água é muito importante, água é essencial, água é fundamental, água é vida, vocês precisam beber água. E quando eu digo beber água, é muito comum a média de 1 litro por dia. Normalmente isso é nada, tá bom? Ainda mais pensando em tratamento oncológico. Então assim, peguem o peso de vocês, continha básica, tá? É um valor aproximado que eu tô falando agora pra vocês. Peguem o peso de vocês, multipliquem por 35. O resultado que der vai ser em ml, é quanto você deve beber em ml de água, tá bom?
Então, isso é importante porque seria o mínimo que vocês devem estar tomando, tá? Então, assim, a água ela vai ser muito importante para o funcionamento intestinal adequado, para evitar dores de cabeça, fadiga, cansaço, náusea. Gente, desidratação também causa todos esses efeitos colaterais. Às vezes não é só a quimioterapia que está potencializando esses sintomas, tá? Além disso, para não dar uma sobrecarga renal. Então, a hidratação contribui para o bom funcionamento dos rins, para que todo o excesso das drogas que vocês estejam utilizando, os medicamentos associados, a própria quimioterapia, seja eliminada, senão dá toxicidade renal. Infelizmente, eu já vi pacientes que tiveram que fazer hemodiálise por conta de uma insuficiência renal pelo fato de não tomar água durante o tratamento, gente. É algo que dá para evitar. Tá bom? Então bebam água, multipliquem. Se vocês tiverem aí uma calculadora do lado, faz no celular mesmo, no computador, coloque aí pra mim quanto de água você deveria tomar. Eu tenho certeza que vai ser mais de 1 litro, gente. Normalmente quando eu pergunto para os meus pacientes é sempre 1 litro, 1 litro e meio. Tenho certeza que o cálculo que vocês fizerem vai dar mais de 1 litro e meio. Aposto com vocês, viu? Então a água ela é muito importante para o funcionamento intestinal. Aí, tudo bem. Então, vocês estão bebendo água direitinho. O que mais vocês podem fazer para melhorar o funcionamento do intestino? Consumo de fibra. E, gente, é muito importante que vocês consumam 2 tipos de fibra. Sim, existem 2. As fibras solúveis e as fibras insolúveis, tá? Então, existem as fibras existentes nas folhas, então nas verduras, nas cascas de fruta, nos bagaços, que é muito importante para o funcionamento intestinal, ainda mais para quem tem constipação. E tem as fibras existentes nos cereais, por exemplo, no arroz integral, na aveia, que vai ajudar na formação dessas fezes. Então é muito importante que exista um equilíbrio entre esses 2 tipos de fibra, tá bom? Então caprichem nas verduras, principalmente nas folhas cruas, nos legumes crus, caprichem nas frutas, né? Então, se vocês puderem consumir essas frutas com casca e bagaço, melhor. Então, esse já é um ponto que deve ser observado. Além disso, é importante que vocês aumentem aí o consumo dos alimentos mais laxativos, né? Então, quais seriam eles? Mamão é o mais famoso, né? A gente sabe que mamão ajuda a regular o intestino. Mas, além dele, nós temos a laranja com bagaço, que é excelente. Nós temos também as frutas secas, né? Então as tâmaras, mas principalmente a ameixa. E aí eu quero dar uma dica em particular, né, da ameixa para vocês. Além de vocês comerem a ameixa seca, né, sem caroço, vocês podem estar utilizando ela para sucos, né, cremes de frutas, mas fazer chá de ameixa, gente. Chá de ameixa ajuda também no funcionamento intestinal. Então, para mais ou menos 200 ml de água, você ferve umas 3 ameixas e toma esse chá, né? Algumas vezes ao dia, costuma ajudar bastante, tá bom? Então, vocês podem estar tanto comendo como utilizando essa ameixa em receitas e chás, tá? Atividade física. Gente, atividade física. Eu tô falando toda live de atividade física, né? Vou chamar um educador físico para fazer live comigo. Gente, a atividade física, ela ajuda na motilidade intestinal. Então, pessoas que tendem a ficar mais sentadas ou pacientes que infelizmente precisam ficar acamados por algum motivo, tendem a ter problema no funcionamento intestinal, tendem a ter mais constipação. Então é importante que você se movimente, tá? Então que você vá dar uma caminhada, que você faça um alongamento aí na sua casa, mas enfim, que você se mexa algumas vezes ao dia para ajudar também no funcionamento do intestino, tá? Além disso, o consumo de probióticos. E aí, no caso dos probióticos, eu quero deixar bem claro que é muito importante que o seu oncologista saiba dessa conduta e que o seu nutricionista ele avalie quais são as melhores cepas de probiótico para estar prescrevendo para você. Para quem não sabe, probióticos são os micro-organismos benéficos que deveriam estar colonizando o nosso intestino e que promovem diversos benefícios para o nosso organismo, promovendo assim saúde, tá? Então o consumo de probiótico é muito importante durante o tratamento oncológico, para a imunidade, né, para melhorar a absorção de nutrientes, mas também para o funcionamento intestinal, tanto em constipação como diarreia.
tá bem? Só que aí as cepas, que são as famílias de bactérias, elas se diferem dependendo do teu objetivo, tá? A Ana comentou que esses probióticos ajudaram bastante. Exatamente, eles ajudam a regular. Lembrando que os probióticos, eles não são medicamentos, gente. Então, assim, tem pessoas que tomam probiótico achando que eles vão fazer milagre, né? Então, toma um probiótico hoje, amanhã, no terceiro dia, já quer que o intestino funcione que nem um relógio. Gente, probiótico não é remédio. Probiótico é uso contínuo. Contínuo que eu digo assim, você não pode esquecer de tomar um dia, você tem que ter uma regularidade, tá? Então o probiótico ele vai ser muito importante para longo prazo ajudar a diminuir a inflamação intestinal, melhorar ali a questão da permeabilidade, da desbiose e dessa forma promover um intestino que funcione melhor, tá bom? Que funcione de uma maneira regular e saudável, tá? Então o consumo de probióticos é importante. Algumas pessoas costumam me perguntar sobre o kefir, sobre o kombucha. Durante o tratamento oncológico eu não indico esses, por quê? Por conta do excesso de manipulação, tá? Então assim, é um risco grande, né, de contaminação desses probióticos. Então eu prefiro indicar manipulado, né, ou de alguma indústria farmacêutica confiável, que já vem ali embaladinho. Mas é claro que pensando em prevenção, pensando em pós-tratamento, são super bem-vindos, tá bom? Kefir de água, de leite, super bem-vindos, mas durante o tratamento eu, Aline, não indico, tá bom? E aí eu quero passar uma outra receita para vocês. Então pega o papel de novo, pega a caneta de novo, que tem receitinha aí para quem sofre de constipação, que eu já vi assim, bati o olho aqui em alguns comentários e já vi que tem bastante gente com esse sintoma, né, gente? Assim, constipação é aquilo que nem eu comentei, várias mulheres sofrem. Então, anota para passar para vizinha, para amiga, para mãe, para tia, porque eu tenho certeza que você vai ajudar elas também. Então, como que seria essa receitinha de suco laxativo? Então eu dei a receita para náusea de gelinho, de picolé, agora é de suco, tá bom? Na verdade é uma vitamina de frutas. Você vai utilizar para essa vitamina laxativa meio mamão papaya, se você não tiver papaya pode ser o formosa, suco de uma laranja, se possível usa o bagacinho dela, e 4 ameixas secas e 1 colher de sopa de chia. Bate tudo no liquidificador com uma água geladinha e bebe. Você pode estar tomando esse suco qualquer horário do dia, de preferência pela manhã, tá? Esse suco costuma ajudar bastante para quem sofre de constipação, tá bom? Então é claro, lembrando que assim, gente, nenhuma dica que eu tô dando aqui, ela vai funcionar de uma maneira pontual. Pode até ser que sim, né? Mas assim, normalmente é um contexto que vai fazer sentido ali para você minimizar esses efeitos colaterais, tá bom? Então é muito importante que você tenha aí um estilo de vida saudável e hábitos alimentares saudáveis também, tá bom? Mas pensando em constipação, são essas as dicas.